Sejam bem-vindos às segundas jornadas júnior de língua portuguesa no Mindelo. A comunicação que vamos assistir intitula-se Nas Fábulas do Bocage, a educação com forma de subversão, que é proferida por Manuel Fernandes. Manuel Fernandes é licenciado em Estudos Portugueses, maestro em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É membro do Centro de Estudos Bocagianos, tendo como foco de investigação a literatura portuguesa pós-pombalina, o pensamento filosófico e literário japonês. Muito bons dias. A minha comunicação de hoje é intitulada As Fábulas do Bocage, Educação como Forma de Subversão. Eu gostaria de agradecer primeiro à Universidade de Cabo Verde por ter aceito a minha proposta. Este é um assunto que já me tem vindo a interessar há algum tempo e fico muito feliz por poder apresentá-lo aqui nas segundas jornadas júnior. Eh, Esta comunicação que vou fazer incidirá sobre Bocage enquanto redator de literatura infantil, nomeadamente as fábulas. Como sabemos, Bocage foi o tradutor, o primeiro tradutor para português de La Fontaine, das fábulas de La Fontaine, num período em que, como direi a seguir, as fábulas estavam a ter grande popularidade nas esferas elevadas da cultura portuguesa. Porém, Bocage também redigiu fábulas, e é em especial de duas fábulas que iremos falar hoje. Vou fazer apenas uma pequena introdução a Bocage, dado que o Congresso não centra a sua atenção especificamente sobre Bocage. Fazer uma breve introdução e explicitação do contexto em que Bocage escreveu, que foi o século XVIII. E como sabemos, o século XVIII literário português ficou profundamente marcado pelos efeitos de uma série de disputas culturais e ideológicas com enorme repercussão um pouco por toda a Europa. Portugal, Em Portugal, esse ambiente fez-se sentir sobretudo através de duas vias. Por um lado, iam-se disseminando as várias estruturas repressivas que procuraram combater a penetração de valores e perspectivas estrangeiras, sobretudo as provenientes de França e de Inglaterra, e por outro lado, avolumava-se a circulação clandestina de obras relegadas pelo regime vigente para os domínios da heterodoxia e da imoralidade. Bocage nasceu para uma família cujo equilíbrio familiar foi desde cedo perturbado pelos mecanismos de repressão estatal. A 4 de outubro de 1771, o pai de Bocage era preso, e a casa em que Bocage vivia, quando tinha 5 anos, foi totalmente devassada por suspeitas de desvio de dinheiro do erário público. Suspeitas essas que nunca se vieram a comprovar. É um crime que fez com que o pai de Bocage fosse preso durante 6 anos, sem ter sido julgado, sem ter sido condenado, e pelo qual foi amnistiado 6 anos depois por decreto da Rainha Dona Maria, mas veio da prisão muito debilitado, quer física, quer psicologicamente. Nessa altura, a mãe de Bocage já tinha morrido depois assim que a casa de Bocage foi totalmente devassada. A mãe de Bocage caiu numa depressão profunda e morreu. Portanto, a criação de Bocage deu-se
sobretudo por graça dos vários familiares que, tanto quanto possível, tentaram preencher o vazio deixado pelos pais. Vários são os relatos biográficos, desde Teófilo de Braga, passando por Hernani Cidade e agora recentemente por Daniel Pires, que apontam para a possibilidade de esta má experiência ter deste ser indisposto bocage para a vida em sociedade, levando a que o poeta preferisse pautar a sua existência pela automarginalização. No que concerne à literatura infantil, a ação de Bocage recai sobretudo na tradução de La Fontaine, de que existem versões de O Leão Vencido pelo Homem, A Raposa e as Uvas, O Corvo e a Raposa, O Leão Velho e, claro, A Cigarra e a Formiga, que é um dos contos infantis mais conhecidos e divulgados na tradição oral portuguesa atualmente também. Por redação própria do Bocage, existem as fábulas O Macaco Declamando, As Damas e a Borboleta, Os Dois Burros e o Mono, O Elefante e o Burro, Os Dois Gatos e o Passarinho Preso. Mas antes de falarmos das familiaridades e diferenças entre as fábulas, eu gostaria que recapitulássemos brevemente algumas linhas gerais da fábula no século XVIII. Existe, como se sabe, uma noção comum de que as fábulas costumam conter animais racionais e falantes nos papéis principais das histórias que são contadas e têm normalmente como objetivo principal a moralização do leitor ou do ouvinte, no caso de estarem a ser contadas. Este ponto é parcialmente correto. As fábulas teriam sim um objetivo pedagógico no século XVII. Porém, à medida que o século XVIII avança, o foco da fábula, não deixando totalmente de ser pedagógico, passa a ser o da sátira social e política, facilmente acessível ao homem comum nos cafés e botequins. Por isso, e apesar de John Locke, como se sabe, aconselhar o uso da tradução de fábulas de Esopo para promover o aperfeiçoamento estilístico e moral das crianças, não se pode dizer que a função primária das fábulas fosse, nesta época, a de serem lidas por crianças, mas antes que teriam o propósito de permitir discutir de forma mais aberta os valores religiosos e políticos através de uma linguagem deturpada e cuja voz é atribuível a animais. Nesta época, encontramos inclusive vários exemplos de pseudo-traduções de Esopo, em que se debate política. Veja-se, por exemplo, o caso das traduções de Lestrange, um dos principais tradutores de Esopo, dos primeiros tradutores de Esopo para inglês, e em que, como Stephen Daniels sublinha num artigo, encontramos no início do século XVIII uma forte oposição a valores liberais e, em particular, ao jacobinismo. Este tipo de oposição é fortemente acentuado em autores anónimos e noutros que utilizem Esopo como pseudónimo e fabulizem de forma corrosiva acerca da vida social europeia e, sobretudo, acerca de temas que causariam transtorno aos círculos de poder dominantes, como acontece, por exemplo, nos textos de 1698 intitulados Esopo em Tonbridge e Esopo no Banho. O transitar da fábula de um objetivo mais pedagógico para um objetivo mais interventivo e, consequentemente, mais subversivo, leva a que a literatura infantil, e em especial a fábula, se possam tornar no palco perfeito para a expansão e exposição de valores libertinos. Ou como Daniel Pires argumenta em relação ao caso específico de Bocage, a fábula é, e passo a citar, um género feito à sua medida, em sintonia com a sua proverbial irreverência e o seu espírito crítico. Fim de citação. Note-se que, quando falamos de irreverência,
uh, e libertinagem, mais concretamente, não estamos a utilizar a interpretação coletivamente desenvolvida do escritor libertino, representante de todo o tipo de desregramentos. Ao falar de libertinagem, estou a referir-me sobretudo à libertinagem de um ponto de vista filosófico. Estou a referir-me à inserção do escritor num modus vivendi de permanente ruptura com a sociedade e permanente denúncia da decadência que nela habita, instrumentalizando as criações artísticas para esses objetivos, seja de forma clandestina ou não. Como Daniel Pires tem vindo a apontar, a publicação de La Fontaine em 1796 e a publicação do Dicionário da Fábula para a Inteligência dos Poetas, dos Painéis e das Estátuas, cujos argumentos são tirados da história poética, da responsabilidade de Simão Tadeu Ferreira, terão fomentado um crescente apreço pela fábula na corte portuguesa. Note-se que Simão Tadeu Ferreira foi o editor das obras éditas de Bocage. Não é claro que Simão tenha tido alguma influência na produção de fábulas por parte de Bocage, dado que a produção bocagiana de fábulas é muito reduzida. No entanto, creio que é importante assinalar esta coincidência, dado que Simão Ferreira teria um contacto privilegiado com o poeta. Bom, e após este pequeno introito acerca de Bocage, quero centrar a minha atenção no assunto que me traz aqui hoje, que é especificamente a análise de duas fábulas de Bocage, com o objetivo de demonstrar que visão poderia ter Bocage da relação de fábulas e com que propósito utilizaria Bocage as fábulas. Essas duas fábulas são as referidas a Os Dois Gatos e O Passarinho Preso. Não porque tenham alguma diferença temática substancial em relação às outras, mas porque são as menos concisas. E penso que para o propósito deste trabalho, as que contam uma história mais desenvolvida e, portanto, ilustram melhor os pontos que quero debater. Penso que no caso de Bocage seja possível encontrarmos três características de que temos vindo a falar e que são comuns a todas as fábulas. Primeiro, existe uma relação clara entre os ideais do iluminismo e as fábulas de Bocage. Há uma tentativa pedagógica de veicular esses ideais. E em terceiro, as fábulas contam histórias de animais que se poderiam facilmente passar na sociedade contemporânea de Bocage e protagonizadas por pessoas. E, portanto, há uma tentativa de trazer para a esfera pública e satirizar elementos com os quais o poeta se preocuparia, transmutando as pessoas em animais. E, portanto, de certa forma, permitindo e facilitando o tratamento de problemas com os quais o poeta tinha de ter alguma sensibilidade por causa da repressão da censura. O primeiro exemplo de que vou falar será a fábula dos dois gatos, que é, a meu ver, uma das fábulas mais representativas da oposição de Bocage às esferas que hoje em dia chamaríamos de esferas mais privilegiadas da sociedade. A fábula tem três momentos de grande importância. O primeiro, e o qual considero ser o momento-chave, começa com a quadra, e passo a citar: dois bichanos que se encontram sobre uma trapeira um dia. Creio que não foi no tempo da amorosa gritaria. Fim de citação. Eu gostaria que reparássemos bem nesta quadra, porque é um momento em que a ação é fixada, e a ação é fixada num momento de discórdia entre dois gatos, um momento que o narrador crê ser alheio
ao tempo da amorosa gritaria, isto é, o momento do cio, e aumentando, portanto, a discórdia através de uma clara antítese. Esta discórdia pronunciada eh, nesta quadra e que será desenvolvida ao longo de toda a fábula, terá origem na aventura dos dois bichanos, que, isto é, uma aventura que é representada pelas benesses que os seus amos lhes dão. O dono de um gato que está em condição humilde não lhe dá senão espinhas, enquanto que o dono do outro gato engorda-o com, e cito, esquisitos manjares. As 7 quadras que se seguem a seguir após a primeira tratam de aumentar a divergência de aparente natureza entre os gatos, com recurso a uma enumeração exaustiva das vantagens de conforto que o gato do amo rico tem e as quais o levam a acreditar ser superior e sublinho, ser superior por natureza ao gato do dono humilde. Na nona quadra, contudo, dá-se uma mudança no curso da história. O gato de amo humilde confronta o seu opositor, dizendo-lhe assim, e passo a citar: Ui, responde-lhe o gatorro, mostrando um ar de estranheza. És mais do que eu, mas que distinção pôs em nós a natureza. Fim de citação. Entre esta quadra e a última, o gato humilde discute a semelhança de natureza entre todos os gatos, rematando com, e cito, não tens mais nobreza do que eu, o que tens é mais ventura. Fim de citação. Esta fábula que procurei resumir, frisando alguns pontos que considerei pertinentes e dos quais tratei de ler para que, dado que os meus ouvintes não possuem à sua frente o texto, tem como objetivo a discussão das classes sociais numa sociedade de antigo regime, em que não esqueçamos o poder dos reis era de natureza divina. Poderíamos facilmente substituir os gatos e os seus donos por homens, um do povo e outro pertencente à nobreza a uma classe mais elevada. E assim verificaremos o quão corrosiva é esta fábula, o quão corrosiva esta fábula poderá verdadeiramente ser interpretado o texto desta forma. Porque os gatos que pilham ratos e se divertem a fazer coisas de gatos, não são, quanto à natureza, diferentes um do outro, apesar do gato que engordava o poder supor. Do mesmo modo, se poderia dizer que os homens não são diferentes uns dos outros, apesar das diferentes famílias, heranças e posições sociais que detêm. Neste sentido, poderemos dizer que a moral que esta fábula pretende veicular, parece ser a de que os homens são todos naturalmente iguais e que não é racional subjugar os desventurados com base no estatuto social em vez do mérito. Assim, a relação entre esta fábula e as concepções da natureza humana da Revolução Francesa tornar-se-ão claras e poderemos considerar que Os Dois Gatos é um texto com objetivos naturalmente subversivos. Vejamos um segundo exemplo, a fábula do passarinho preso. Esta é uma fábula bastante curiosa, porque é quase totalmente constituída por queixas de, cito, um mimoso passarinho que trinava brandos queixumes com saudade do seu ninho. As queixas essas são, são tecidas pelo passarinho e dirigem-se, tal como na fábula anterior, à adversa fortuna
que o tornou desditoso. Porém, nesta fábula existe um elemento opressivo, um elemento que limita a liberdade da personagem principal através da força. Vejamos que nas quadras 9 e 10 é dito: destrói-se o jus do oprimido pela força do opressor. Não, não tem por base a justiça, fundamenta-se em nossa fraqueza, a lei que a vós nos submete, tiranos da natureza. E conclui, e conclui com uma frustrada 12ª estrofe. Para que me queixo em vão, que espero-se contra a força, de nada serve a razão. Estas 12 estrofes constituem o primeiro momento da fábula. E é um momento em que vemos um passarinho que parece ter sido privado da sua liberdade no passado recente e que vive resignado por não conseguir utilizar a razão com os seus opressores, dado que a natureza e o destino deram ao seu senhor uma mais elevada posição social do que a si mesmo, gerando-se uma sensação de impotência e até mesmo fatalismo. O segundo momento começa com o senhor que é caracterizado como, que chega e é caracterizado como um bárbaro senhor, na 14ª estrofe, e traz, passo a citar, encostado ao ombro o arcabuz fatal e horrendo, e alguns pássaros no cinto, uns mortos, outros morrendo. Esta visão de crueldade e de cruento com que o seu senhor trata os pássaros provoca grande espanto e tristeza no pássaro que está preso, que está dentro da jaula, e dá-se uma mudança no estado de espírito. O pássaro preso apercebe-se agora de que o mundo é um mundo cruel e que não vale a pena queixar-se, porque o destino dele, apesar de mau, nunca se poderá comparar ao sofrimento dos pássaros maltratados pelo seu cruel senhor. E por isso ele acaba por exclamar: antes gaiola que um tiro, antes penar que morrer. Esta fábula, que brevemente resumi, infelizmente mais brevemente do que ela provavelmente merecerá, trata a natureza de forma diferente do que a anterior. Uma interpretação literal dos acontecimentos poderia levar a que pensássemos que estaríamos diante de um problema ecológico, que a fábula lamentaria que os seres humanos pudessem dominar todos os outros animais e a natureza. Mas tal asserção seria totalmente inverosível, dado que esta fábula foi escrita no século XVIII, dado que o poeta, além de libertino, é positivista. E assim sendo, como interpretar a existência de um homem que priva um passarinho do seu canto em liberdade? A interpretação que me parece mais correta e mais coerente é uma interpretação parcialmente biográfica e que se adequa ao contexto do poema. É de interpretar o passarinho como representando um qualquer poeta na sociedade portuguesa contemporânea de Bocage. O passarinho que nos é apresentado na fábula é descrito como um cantor plumoso. E ser descrito como cantor é interessante porque cantor é uma palavra que na linguagem poética muitas vezes seria utilizada para se referir a um poeta, a um escritor. E este é um cantor plumoso que ficou cativo de um fraudulento caçador. A utilização do adjetivo fraudulento para caracterizar caçador é no mínimo também estranha. Dá a entender que a prisão em que o passarinho se encontra foi provocada por uma fraude. Esta interpretação só seria possível se a fábula estivesse a descrever um incidente em que um poeta é preso por causa de outro homem que lhe deseja mal. Mas, se partirmos dessa interpretação,
teremos de considerar que quando o passarinho se refere à natureza que faz do homem caçador superior a todos os animais, está a referir-se não à natureza, mas sim às posições sociais e ao poder que uns homens têm sobre os outros. E está a criar a ideia de que o poeta, embora tenha um canto que alegre os homens, não deverá queixar-se do ambiente que o traz refrém e que o censura e que o oprime para que não seja devorado pela sociedade. As fábulas que mencionei no início e que não discuto exaustivamente por falta de tempo e porque mereceriam ser tratadas de forma mais exaustiva, como tratei estas duas, tratam semelhantes temas. São o macaco declamando satiriza a pertença e eloquência dos tolos. As damas e a borboleta é em parte uma sátira à falta de humildade e em outra parte uma sátira à, à falta de humildade que a beleza traz. Os dois burros e o mono, tal como a fábula do elefante e do burro, têm como objetivo a falta de humildade dos tolos, bem como a predisposição dos tolos para falar em excesso. Mas para concluir, gostaria que víssemos que todas estas fábulas, de um modo ou de outro, não parecem procurar apenas a pedagogia, mas antes expor falhas graves na sociedade. A censura, a igualdade dos homens e a crítica da presunção e futilidade parecem ser os principais pontos de interesse das fábulas de Bocage. Nesse sentido, verificamos que Bocage demonstra preocupações subversivas, encaixando-se no modus vivendi do libertino ao escrever as fábulas, tal como eu referi. Por outro lado, as fábulas que aqui temos são fábulas que têm como público-alvo, não esqueçamos, os leitores das rimas, um público erudito que, em parte, conhecia as verdadeiras intenções de Bocage. E é possível que estas fábulas fossem também lidas por crianças, uma vez que, na época, as fábulas, e em especial as fábulas de La Fontaine, que Bocage traduziu, estavam a ter uma grande recepção nas esferas elevadas da sociedade portuguesa. Porém, creio que é difícil que consideremos que estas fábulas pudessem ter sido escritas propositadamente para crianças, tal como grande parte da literatura infantil da época. Seria uma opção mais credível se considerássemos que estas fábulas devam ter sido escritas como modo de escapar à censura e publicar material claramente subversivo. Mas, se aceitarmos esta possibilidade, teremos de nos questionar, tal como Daniel Pires. Por que motivo Bocage publicou tão poucas fábulas? Um género que parece ter sido desenhado à sua medida. Muito obrigado. Estarei agora, é tudo, e estarei agora aberto a perguntas, provavelmente não agora, mas quando esta conferência estiver ocorrido. Muito obrigado.